Olá, bom dia. O objetivo de muita gente é passar em um bom concurso público para ter a tão sonhada estabilidade profissional e financeira. Na próxima terça-feira, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público e o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre o assunto. Para isso, contamos com a presença do presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Paulo Macedo. E contamos ainda com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rebouças. Bom dia, telespectadores. Bom dia. Paulo, o servidor público, a gente vê que nos últimos anos, digamos, é uma luta constante entre o servidor público e o governo, e os governos que vêm passando. Nesse dia 28 do servidor público, há alguma coisa a se comemorar? Olha, na realidade, o servidor público ele não tem muito o que comemorar, né? Já que há muitos anos vem sofrendo, né, amargamente com a falta de estrutura, com a falta de condições de trabalho, com a desvalorização profissional. Então, o servidor público não há que se falar, né, em comemorar o Dia do Servidor Público, que foi instituído em 1939 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, o servidor público em geral, seja do plano nacional, estadual ou municipal, não tem sofrido muitos avanços, né? Então, não tem o que se comemorar, efetivamente. Paulo, como a gente coloquei logo no início, é um sonho passar com o concurso público, até pela questão da estabilidade, a questão estatutária, a questão da demissão e outras coisas que se coloca dentro do serviço público para dar segurança para o servidor na questão até política, né, na posicionamento que ele se coloca. Você, como assumiu agora o Sindicato dos Policiais Civis e Segurança Pública, na área da segurança pública realmente também é uma batalha constante, e a gente vê colocada aí na mídia, dos policiais civis, da categoria em si, com a luta nesse governo e em outros governos. Aquele que entra agora no sindicato, aquele que pensa no concurso público e realmente foram chamados alguns, que realidade é essa que se encontra? Olha, Alexandre, na realidade, alguns servidores concursados, né, que acabaram porventura agora, foram chamados aí recentemente alguns policiais civis, entre eles delegados, agentes e escrivães, eles entram na expectativa de que tenha-se uma condição de trabalho, tenha-se uma estrutura. E muitos deles, ao adentrar e perceber que não tem nada disso, eles pedem a exoneração do cargo. É tanto que nós temos agora o chamamento de novos concursados para suprir as vagas ainda do concurso remanescente de 2008. Então, eles fazem um concurso na expectativa de uma estabilidade, de uma condição de trabalho, de um salário digno. Até porque a investidura no cargo, na questão da Polícia Civil, é de nível superior para os três cargos. Delegados, o curso de bacharel em Direito, agentes e escrivães em qualquer formatura de nível superior. Mas, infelizmente, né, ao adentrar a Polícia Civil, eles percebem que são desvalorizados financeiramente, profissionalmente a estrutura não lhes dá condições de trabalho e alguns deles migram para outros concursos, pedem exoneração do cargo e partem para outro concurso. Isso nos torna até um prejuízo dentro da própria polícia, quando aquele que passou com expectativa sai e deixa aquela vaga em aberta, quer dizer, não fica faltando policial ainda? Com certeza, e temos um agravante, né? Por exemplo, o concurso de 2008 foram chamados alguns policiais, dentre eles agentes, escrivães e delegados, não para suprir a vaga que foram aposta no concurso, e sim para suprir a vaga daqueles que faleceram, aposentaram-se, né? Então, aposenta-se um policial de uma unidade policial, chama-se um concursado, ele ao invés de ir para aquela delegacia em que ele e que o outro que cedeu a vaga para ele aposentou-se, não, ele vai para uma delegacia do interior, e aquela delegacia vai ficando sucateada em termos de efetivo. É uma luta ferrenha que o sindicato vem travando contra os governos com relação a isso, né? A interiorização da Polícia Civil é excelente, mas precisa fazer com um plano, né? Um planejamento efetivo para que sejam supridas as vagas no interior, mas que não sucateie as delegacias já existentes, como, por exemplo, Natal, Grande Natal. Rebouças, o Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112/90, ela contempla todos os anseios dos trabalhadores. E, para você, no Dia do Servidor Público, há alguma coisa a comemorar no nível federal? Respondendo pela última pergunta, nós não temos o que comemorar. Registramos o dia como um dia muito importante para esse segmento dos trabalhadores, até porque isso foi criado, como o companheiro Paulo falou, há 75 anos, e a cada ano se registra, se comemora. Agora, não aquela comemoração por ser uma comemoração positiva
por nós recebermos bons salários, por nós sermos respeitados. Não é por isso. É só um registro do dia como um aniversário de alguma coisa. Por outro lado, a lei, ela foi criada também há 24 anos, né, um tempão, já que as relações de trabalho a cada ano muda, a cada mês muda, e há 24 anos foi criada essa lei, no período em que o governo Collor, que durou apenas 2 anos, elegeu nós servidores públicos, né, como alvo para dizer que o Estado brasileiro, para dizer que os estados da federação e os municípios não funcionavam bem e que nós éramos marajás. Então essa lei ela veio com esse objetivo também, de levantar alguns pontos. Ela tem uns pontos positivos, mas que não resolve. Até porque com a mudança nas relações de trabalho, os concursos, né, os novos planos de cargo de categoria de servidores públicos, até porque nós somos 11 milhões de servidores públicos no Brasil, né, incluindo os municípios, os estados e a União. E que, como não existe uma lei com pisos salariais, planos de cargo nacionais, são leis, muitas leis, e cada uma aqui tenta puxar para a sua categoria. Para a sua categoria, os trabalhadores inclusive se mobilizam, fazem greves em várias áreas dos serviços públicos, mas que ela não atende. Ela está muito defasada. Por quê? Precisamos de planos de cargos, precisamos de pisos nacionais, e isso nós não temos. Além do que nós falamos há pouco tempo, do respeito ao servidor público e ao trabalho que esse trabalhador desenvolve nas repartições públicas. Paulo, a diretoria agora assumiu no dia 2 agora de outubro, digamos que é extremamente recente, né? Mas a luta já vem há bastante tempo, vocês fazendo parte do sindicato, e houve uma portaria publicada pela DGPOL. Que portaria é essa? O que é que o sindicato está, digamos assim, trabalhando em cima disso? Alexandre, nós na realidade nós assumimos dia 1º, né? Fomos empossados dia 1º. E já no dia 1º foi editada a portaria 09 de 2014, que foi publicada no dia 2. E ao analisarmos essa portaria, percebemos que essa portaria vai de encontro à Constituição Federal, vai de encontro ao Código de Processo Penal, à legislação penal como um todo, vai de encontro ao Estatuto da Polícia Civil, a Lei Complementar 270 de 2004, né? Ela traz toda uma gama de protecionismo ao delegado, em detrimento do agente do escrivão de polícia. Ela tira algumas atribuições que são elencadas no artigo 32 da Lei 270, a Lei Complementar 270, em que versa sobre o cargo e a função de delegado. Então, o 32 fala das funções do delegado de polícia, o 33 fala das funções do escrivão de polícia, o 34 fala das funções do agente de polícia. Então, essa portaria, ela traz algumas determinações, como, por exemplo, que o agente de polícia e o escrivão de polícia faça os depoimentos, colete os depoimentos, qualificação de interrogatório, termo de declarações, e que isso é atribuição específica do delegado de polícia. Está lá no Código de Processo Penal, no artigo 6º, inciso 4º. O delegado de polícia deverá, é um dever dele, de ouvir as pessoas. O caput do artigo diz que a autoridade policial, ao tomar conhecimento de qualquer fato criminoso, deverá se deslocar até o local, fazer o isolamento de área e solicitar as perícias necessárias. Coletar depoimento, qualificação de interrogatório, declarações de pessoas que se encontram presentes, como vítima, acusado ou testemunhas. Né? E isso tem sido repassado para o escrivão e o agente de polícia. Né? Então, fere o Código de Processo Penal, fere a nossa lei complementar, a lei orgânica da Polícia Civil, né, que elenca as funções de cada um dos cargos. E isso traz um prejuízo tremendo, porque se nós não temos efetivo suficiente para praticarmos a investigação, que é o mister do agente de polícia, de ir para as ruas, para fazer os seus levantamentos, fazer as suas investigações, para tentarmos coletar com a maior brevidade possível, né, a materialidade, e trazer para que o delegado transforme isso no documento, para que venha subsidiar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para efetivamente a punição do culpado, isso traz danos tamanhos à Polícia Civil. É uma portaria em que nós, ao tomarmos conhecimento, o Simpol reuniu-se com o seu departamento jurídico e já foi feito, junto ao Poder Judiciário, uma gestão, né, com relação ao funcionamento do Poder Judiciário, pedindo a revogação dessa portaria. Bom,
a gente continua falando desse assunto, dessa portaria. No próximo bloco, a gente terminou já o tempo para esse primeiro bloco, a gente continua com essa portaria. E eu pergunto também, pergunto a Paulo, qual o interesse dessa portaria, né? A quem beneficiou mais? A gente responde, o Paulo responde isso no próximo bloco. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia do Servidor Público. Contamos com a presença do presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Paulo Macedo, e com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Paulo, a gente vinha, digamos assim, num desenvolvimento, num pensamento sobre a portaria colocada pela DGPOL, Delegacia Geral de Polícia, e tem algumas peculiaridades na portaria que estão, digamos assim, se torna uma situação até, para não dizer trágica, se é cômica também, com relação até um delegado poder em casa fazer o flagrante ou através de meios de comunicação. Exato, Alexandre. Na realidade, nós começamos um trabalho junto à base com relação ao procedimento legal do policial. E em dezembro, elaboramos uma cartilha chamada Polícia Legal. Essa cartilha elenca para os agentes escrivães as suas atribuições e como fazê-la dentro da legalidade. Ou seja, não dirigimos viaturas que não estejam com licenciamento, emplacamento e o seguro em dias. Né? Não saímos para a rua viatura com um só policial, e sim com no mínimo 3 policiais que estejam portando algemas, coletes e pistolas. Né? Procedimento padrão. Então, isso é uma realidade que deveria estar... E já deveria ter sido desde o início... O Estado está oferecendo isso para os policiais. Está oferecendo isso desde a sua investidura do cargo. Então, em decorrência disso, nós passamos a cartilha para deixarmos de fazer o jeitinho. De irmos para uma delegacia, levarmos nosso notebook, irmos para a delegacia, levarmos nossas máquinas fotográficas, nossas filmadoras, né? Comprarmos munição para trabalhar, porque quem tem que dar isso é o Estado. Não sou eu, servidor público, que tenho que tirar do meu mísero salário para trabalhar em prol do Estado. O Estado tem que me dar condições de trabalho. Então, criamos essa cartilha. Em decorrência disso, em maio, nós implementamos efetivamente a cartilha Polícia Legal em todo o Estado do Rio Grande do Norte. E aí, a Delegacia Geral entendeu que deveria fazer uma portaria normativa, a 09, né, 2014, como já fora dito, trazendo algumas obrigatoriedades para nós, com isso tentando desestabilizar a questão da Polícia Legal. Né? Eu não vejo um policial civil, seja ele agente civil ou delegado, tentar cobrar da sociedade, da legalidade, quando ele mesmo está trabalhando ilegal. Pois, por exemplo, se eu estiver dirigindo uma viatura irregular e eu atropelar ou causar qualquer dano a terceiro, eu responderei administrativamente, né? Responderei civilmente pelo dano causado e criminalmente. O servidor entra nessas três esferas. E aí, na hora que o cidadão, o terceiro, tiver sido ofendido, ele vai buscar no judiciário o ressarcimento dos seus danos. Com isso, ele entra com ação contra o Estado. E o Estado chama o seu servidor, o agente ou o escrivão, a litisconsortes. Que o que é isso? Responder o processo conjuntamente. Se o Estado perder, o Estado vai jogar para nós, para o servidor, a rescisória, pedindo para que nós venhamos a ressarcir o erário público. E nós não queremos trazer danos nenhum ao governo do Estado. Né? Então, a Polícia Legal veio para isso, essa portaria é um absurdo. Entendemos aqui, por exemplo, no seu artigo 3º, no parágrafo 1º, é que ele diz que a autoridade policial deverá dar suas orientações como bem entender, inclusive por meio de comunicação, WhatsApp, Facebook, telefone, e-mail. Então, alguns atos que são exclusivos do delegado de polícia, ele tem que se fazer presente. E se ele não se fizer presente, qualquer procedimento que venha a ser feito pelo agente escrivão, que o delegado não esteja presente, esse ato é nulo. E qualquer advogado criminalista vem conseguir, junto ao judiciário, a anulação do feito. Ou seja, um flagrante delito. O delegado, por telefone, liga para o delegado, a autoridade, chegou aqui um flagrante. Vá fazendo aí e não está presente, o advogado do réu, automaticamente ele vai fazer a sua petição ao juiz pedindo a nulidade do feito. E isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade, para o governo do Estado. Então o sindicato entende que o delegado de polícia deve se fazer presente em todos os atos dentro da delegacia, até porque ele é presidente do inquérito. Né? Então, se instaurar um inquérito, o delegado tem que estar presente, porque ele é que vai saber o que é que ele vai querer para instruir aquele inquérito, substanciá-lo com veemência, para que quando chegar no Ministério Público e Poder Judiciário, aquele elemento que tenha sido preso não seja posto em liberdade por falha do processo. Paulo, outro problema que é constante, não só com a categoria dos sindicatos policiais civis, mas com todas as categorias dentro do governo do Estado, isso não a nível estadual, mas municipal e federal, é a questão da judicialização. As greves
são colocadas por reivindicações justas, que se colocam, e o governo automaticamente já disse que é arbitrário, que entra na justiça para tentar derrubar. Com o ITEP foi a mesma coisa, com a Polícia Civil a mesma coisa. Como é que o sindicato age com relação a isso? E também apoia os outros sindicatos com relação à não judicialização? Olha, com certeza, as entidades sindicais representativas de classes, de trabalhadores, seja policial, civil, militar ou qualquer outro servidor público, a greve é a última instância do trabalhador, é o último grito, né, que o trabalhador tem para trazer para si as melhorias. Porque começamos o diálogo através de N ofícios que mandamos para os gestores, pedindo reuniões para traçarmos com ele um plano, né, de elaboração de melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, e que não somos atendidos, né. Com esse governo que sai, nós tivemos 134 ofícios enviados ao Gabinete Civil, Secretário de Segurança, Delegado-Geral, requisitando, né, algumas reuniões para que pudéssemos tratar de assuntos inerentes à Polícia Civil e ao servidor do ITEP. Eles estão criminalizando o movimento grevista dentro de todas as esferas, né? O próprio Judiciário tem criminalizado o movimento grevista. Uma greve as greves surgiram ainda na Revolução Francesa, né? Naquela questão de criar-se o sindicato, na Revolução Industrial, surgiram sindicatos naquelas épocas. Então, de lá para cá, muitas lutas foram enfrentadas para que tivéssemos o mínimo possível de condições de trabalho. E aí, hoje, é prática dos governos estadual, municipal e federal, a marginalização e a criminalização dos movimentos de greve. Que eu acho que não deveria ser assim. Deveria se valorizar o policial, o servidor público como um todo, para que não tenhamos a greve. Porque com a greve, quem mais sofre é o servidor público e é a sociedade como um todo. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Eu deixo uma pergunta para que o Rebouças possa responder também no próximo bloco sobre essa questão da judicialização das greves. O governo federal tem muito nisso, né? Se formam os grupos de trabalho, os servidores entram em greve após um longo processo de negociação e o governo vai e entra no Tribunal Superior do Trabalho buscando algumas medidas. O Rebouças responde no próximo bloco. Nós voltamos em 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia do Servidor Público com Paulo Macedo, que é o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, e com o coordenador-geral, José Rebouças, do Sinteste-RN. Rebouças, no bloco anterior, o Paulo vinha falando sobre a questão da judicialização. E isso não é diferente no Serviço Público Federal, em vários governos, só não nesse. É uma política orquestrada pelo município, pelo Estado e a União, que é para tentar frear a luta dos trabalhadores. A saída é criminalizar, enquadrar inclusive em várias leis, que na Copa eles tentaram enquadrar na Lei de Segurança Nacional, a famosa lei antiterrorista, e no campo da judicialização é solicitar a ilegalidade da greve. Num país onde o Congresso Nacional não conseguiu votar a lei de greve, que regulamenta a greve no serviço público. Então, eles utilizam um mecanismo, inclusive, da ditadura militar, para assustar, abrir processos administrativos nas diversas categorias de servidores públicos, para tentar desmobilizar esses trabalhadores e acabar com as greves. Isso tem sido feito pelo prefeito de Natal, o atual prefeito e os anteriores, atual governador, né, e os anteriores, e o governo federal é uma prática nacional. Fez greve, primeiro há uma pauta de reivindicações protocolada, segundo o Simpol foram 90 ofícios, 134. 100 e poucos ofícios, isso é um absurdo. Solicitando audiência nas várias instâncias, né, solicitando para negociar, e eles não atendem. Isso é bom para o telespectador, Rebouças, você continuar, que a greve é a última instância com relação a isso, porque as pessoas pensam que o servidor, quando entra em greve, é porque é a primeira atitude que o servidor faz, mas é a última, né? Isso, é todo um processo. Há um processo de organização da categoria que se elabora uma pauta de reivindicações. Essa pauta é discutida em assembleia, em seguida é entregue ao gestor, no caso do município, do estado, da União. O gestor tem um tempo para responder, para analisar aquela pauta, voltar para o sindicato, abrir um processo de negociação. E todo esse processo, todo esse ritual,
ele é cumprido pelas diversas categorias dos trabalhadores. O problema é que esses governantes, eles não atendem, eles engavetam, e aí, como última instância, e como última, é a greve. Paulo, um benefício que foi, da benefício entre aspas, que eu não sei, vou lhe perguntar agora, até para o setor de segurança pública, o legado da Copa trouxe algum benefício? Olha, eu desconheço o legado em si, né? Porque foi tão falado que viria... O legado viria... Até o Robocop estaria aqui? Até o Robocop estaria aqui. O helicóptero recebeu uma câmera de alta resolução, o helicóptero eu não tenho mais visto, né? Não sei onde é que ele se encontra, não tenho notícias, não sei se faleceu, foi a óbito, mas não temos mais visto ele sobrevoando Natal como estava tão assíduo no período da Copa, né? Na unidade policial onde eu trabalhava, depois da Copa, já depois de 90 dias, chegaram-se 6 rádios de comunicação, 6 rádios HTs, que nós não tínhamos, né? Eu pagava a conta do meu telefone particular, 380 reais, em prol do serviço da polícia para que a delegacia não parasse, a investigação não parasse. Mas chegou-se lá 6 coletes e 6 HTs. Isso foi o legado da Copa que chegou no 4º Distrito Policial em Mandiuíza. Então eu não sei que legado é esse e quando é que ele virá. Eu não vi ainda esse legado aparecer, né? A Delegacia Geral recebeu um ônibus, que é uma delegacia móvel. Esse foi o legado que eu vi chegar até agora. O demais eu não vi. Eu não vi os armamentos, eu não vi as câmeras filmadoras, né, para as unidades policiais. Eu vi aí umas câmeras em alguns pontos que não foram nem pontos estratégicos, por exemplo. Mas tem alguns pontos que seriam necessárias a instalação de uma câmera para a gente monitorar aquele ponto, mas para nós não chegou. Nem fomos procurados para dizermos os pontos críticos dentro da área de Mandiuíza, da circunscrição da 4ª DP, para que pudéssemos instalar essas câmeras que foram instaladas via costeira, tem bem umas 10, eu não sei. Mas esse legado eu desconheço. Assim. Isso foi também em todas as áreas, até na saúde esse legado também com certeza, né? Alguns legados ficariam, eu não sei as outras áreas, mas na segurança pública em si, em particular na Polícia Civil, eu não vejo esse legado. Paulo, e no interior do estado, o problema, a gente vê que às vezes na capital se enxerga muito por estar aqui, mas no interior do estado há algumas localidades em que um delegado responde por várias distritais, como assim se chama, por várias delegacias, e ainda há policiais militares que são delegados? Não, graças a Deus foi uma luta grande que tivemos para tirarmos os policiais militares, até porque era inconstitucional, das unidades policiais. Soldado, cabo, sargento, exercendo a função de delegado. Nada contra os companheiros policiais militares, do qual eu tenho um grande apreço, né? E tenho um brilhante relacionamento com eles. Mas cada macaco no seu galho. A Polícia Civil fazendo o seu papel constitucional de investigar, a Polícia Militar a sua atividade ostensiva. Nós não temos mais policiais militares, a não ser alguns, por decisões judiciais, como Paulo Sérgio da Alexandria, e que o sindicato entrou com ação e a própria Associação dos Delegados foi contra essa ação que nós estamos pedindo para retirar, né? E algumas delegacias do interior ainda constam 1 ou 2 policiais militares trabalhando à disposição da Polícia Civil. Mas a delegacia do interior não é diferente das de Natal. Elas são piores, né? Se você for a Lages, né? Eu estive lá agora na campanha da presidência do sindicato, e em Lages tem um agente e um escrivão, o delegado responde por 8 ou 9 delegacias, né? Essa delegacia funciona num prédio só, onde funciona o batalhão de polícia. Então, do lado direito, ao você adentrar nesse prédio, é a sala do oficial, e no lado esquerdo, uma sala pequena para o delegado, o agente e o escrivão, né? Então, tem delegacias que tem um agente e um escrivão. Campo Grande, você chega lá, uma casa que tem um agente e um escrivão, né? Messias está agindo da mesma forma. Patu, como é regional, ainda tem um pouquinho mais de policiais. Mas é difícil. E, por exemplo, eu tomei conhecimento que o pessoal que entrou agora tem 4 policiais que foram para Caicó, estão sem armas, né? Foram sem algemas, sem colete, sem nenhum armamento. Foram enviados para lá, tiveram que assumir. A orientação que nós dissemos desses policiais é que não vão para as ruas, pois se forem não perder suas vidas, né? Já que a criminalidade está aí anos-luz à frente da instituição policial civil, na instituição de segurança pública. Porque os marginais estão andando com pistolas, fuzis, coletes, metralhadoras, enquanto nós andamos aí, alguns policiais ainda andam com revólver. Tomei conhecimento que havia chegado 500 pistolas. Hoje me chegou o conhecimento também de que essas pistolas estão sendo distribuídas
primeiramente para os policiais que trabalham na área administrativa. Patrimônio, arquivo, almoxarifado, da própria delegacia geral. Enquanto que o policial, o delegado, a gente que vão de ponta, que vai para a rua, interior, ele está aí desarmado. Então é difícil trabalhar dessa forma. Vai ver que papel vale mais do que a vida. Com certeza. O próprio secretário, em entrevista sua, ele disse que quem não quiser doar a vida pela sociedade, que peça para sair. Eu acho que o diálogo não é esse. O diálogo é estruturar, dar condições de trabalho, para que aí sim possamos prestar um serviço de excelência. E quem paga nosso salário, inclusive do delegado-geral, do secretário de segurança, é a sociedade, através de seus impostos. Então devemos prestar um serviço de excelência à sociedade. Isso eu tenho cobrado e tenho dito constantemente. Mesmo antes de ser diretor do sindicato, pus minha cara a tapa, fui para a imprensa e mostrei a realidade da unidade policial em que eu trabalhava. Paulo, nós temos 30 segundinhos para terminar. Suas considerações finais aí. Em primeiro lugar, agradecer. No nosso dia do servidor público, né, que vai ser comemorado. Em primeiro lugar, agradecer o espaço que foi nos cedido, né, para tratarmos de um assunto tão importante, né, como é a questão da segurança pública, que está um caos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Parabenizar todos os servidores públicos na esfera federal, estadual e municipal pelo Dia do Servidor Público, apesar de não termos muito o que comemorarmos, né, com relação a melhorias de condições de trabalho, melhorias de valorização profissional. Mas, como disse aqui o colega Rebouças, é um aniversário como todos. Então temos que comemorar sim. Comemorar as lutas que encampamos, todos nós, por melhores condições de trabalho, por valorização profissional. Aí sim, aí devemos comemorar, Rebouças, porque nós estamos aí mostrando para a sociedade que somos de luta. E lutamos não só para nós, lutamos em prol da sociedade. Queremos sim atender bem a sociedade, tanto na Secretaria de Segurança, como na saúde, como na educação. Agora, só podemos atender bem a sociedade se tivermos condições dignas de trabalho. Aqui é a cartilha Polícia Legal, né, que foi implantada em dezembro, né, e que efetivamente nós começamos a trabalhar agora em maio. Que em decorrência dessa cartilha surgiu-se essa portaria normativa, né, que é um absurdo, que vai contra todos os preceitos legais, constitucional, penal, né, e a própria lei orgânica da Polícia Civil. Então, nosso muito obrigado em nome dos agentes que vão de polícia do Estado do Rio Grande do Norte. Paulo Macedo, presidente do Simpol, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, também obrigado pela sua presença, coordenador-geral do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é quem agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe a nossa atualização no Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.